E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar de finanças públicas. Eu estou aqui com o Felipe Salto, que é economista-chefe da Warren Hanna e ex-secretário da Fazenda de São Paulo. Felipe, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar com você. Eu agradeço a presença e vamos começar falando de finanças dos estados, a renegociação da dívida. O governo, em meio a todo o ajuste das contas, propôs uma alternativa diferente das que já foram negociadas em outras ocasiões, que parece uma situação crônica, essa situação de renegociação de dívida dos estados. E agora seria redução, a troca de juros, redução dos juros, por mais investimentos na área de educação, não é? E essa foi, atualmente a correção é inflação mais 4% a Selic, o que foi menor, portanto é 4%, que a Selic está acima disso e já está sendo chamada essa proposta de juros pela educação ou ProUni da educação profissional. Como é que você vê essa situação, essa proposta? Olha, eu acho a proposta bem intencionada, só que de boas intenções o inferno está cheio, né? Como diz o ditado, porque quando a gente olha os detalhes, primeiro, os estados eles têm níveis de endividamento muito diferentes entre si. São Paulo, por exemplo, tem uma dívida elevada, 125% da receita corrente líquida, né? Que é um indicador de receita. Só que ele tem muita renda, riqueza, produção, capacidade de gerar receita. Então ele pode se endividar. É como o Japão, por exemplo, que é um país rico e tem dívida muito elevada. Nós temos uma dívida, o Brasil, muito menor que a do Japão, só que a gente tem um risco fiscal muito maior, porque a gente cresce muito menos, é menos rico. E o problema é a capacidade de pagamento. Exato, a capacidade de pagamento é fundamental nessa análise. Então, quando vem uma proposta como essa e trata todo mundo como igual, já começa a me preocupar, porque trocar juros por educação até soa bem. Mas primeiro, quem é que vai verificar se essas matrículas estão acontecendo? Porque para quem está nos ouvindo, o que está sendo proposto é o seguinte: você vai deixar de pagar um pouco de juros, hoje o juro é IPCA, que é um indicador de inflação, mais 4%, ou Selic, aquilo que for menor. Então vai reduzir de 1% a 2%, e essa folga fiscal tem que ser direcionada, né, para aumentar o número de matrículas no ensino médio técnico. Então vai ter que checar se isso está acontecendo. Agora, e aqueles estados que não são endividados, não vão usufruir essa política educacional? Essa é uma primeira questão. Inclusive, né? O consórcio do Nordeste já reclamou disso hoje, que não concorda com essas condições. Ao contrário, eles querem maior participação no fundo de participação dos estados, eles querem outro tipo de negociação, eles não querem ampliar investimentos na educação por outras condições. Né? Aí vem as velhas soluções de sempre. Para atender todo mundo, vão aumentar mais um pedacinho no fundo de participação, vão pegar mais uma fatia do imposto de renda e do IPI para distribuir para os outros estados. Então, não é uma boa solução. A gente precisa ter soluções diferentes para casos diferentes. Então, São Paulo, qual é o problema de São Paulo? Quando eu estava lá em 2022 na Fazenda, aqui em São Paulo, o que eu percebi é o seguinte: a gente tem capacidade para tomar financiamento para fazer mais investimentos do que já faz. São Paulo é o estado de longe que mais investe. Então, o governador Tarcísio está certo de querer esse espaço para investir mais. O problema de Minas Gerais é outro. Está inadimplente, entrou no Supremo para conseguir ficar sem pagar o serviço da dívida. São Paulo nunca ficou inadimplente. Então, como é que você dá a mesma solução? Estou pegando dois exemplos aqui, né, que são dois casos bem típicos, né? A mesma solução para esses dois casos que um não tem nada a ver com o outro. E você está misturando dois temas diferentes, dá uma ideia de populismo e também de uma certa jogada política, porque essa negociação envolveria aí estados governados pela oposição, que é Tarcísio aqui em São Paulo, Zema em Minas Gerais, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, e esses são estados que devem 90% dos 740 bilhões da dívida. Não é? Então você mesmo. Tem esse outro lado político, além de educação ser um dos focos do governo. Nada contra investimento em educação, mas não misturando, não é? Exato, Denise. Agora, nós fizemos uma conta lá na Warren, né? O nosso economista que trabalha na minha equipe, o Gabriel Garrotti, e ainda cálculos preliminares, mas o custo para a União, se você fizer uma coisa geral, vai ser de 16 bilhões ao ano. Não é brincadeira. É por isso que eu citei, que no momento de ajuste das contas, o governo querendo fazer essa concessão. Aí o que se fala é o seguinte: mas isso não é receita primária, né? No jargão do economês, do fiscalista, né? Mas é uma receita financeira, uma receita de juro, que você deixa de arrecadar, vai afetar o endividamento. Então, o que eu acho que devia fazer?
Nós temos uma coisa na legislação que chama-se Conselho de Gestão Fiscal. Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal desde maio de 2000. Nunca saiu do papel. É para ser uma instância federativa onde a gente discutiria todas essas questões, junto com o Supremo, com a União, todos os estados, representantes dos entes subnacionais. E aí sim a gente poderia endereçar soluções específicas para cada caso. São Paulo, por exemplo, eu acho que a gente tinha que ter uma flexibilização e uma nota mais alta. São Paulo leva a nota B na classificação do Tesouro. É um disparate. Eu me lembro, em 2022, tinha excesso de oferta de crédito. O BID queria emprestar, todos os organismos multilaterais, porque São Paulo tem risco baixo. Né? Pois é. Agora, tem essa questão do ajuste das contas públicas, nós vamos ver como é que o governo vai encaminhar a renegociação dos estados, e ele está com problemas sérios em relação aos ajustes. Teve a questão da reoneração dos municípios, não é, que Rodrigo Pacheco deixou caducar uma medida provisória que mudava, inclusive o ministro Haddad hoje falou da possibilidade de recorrer à justiça para fazer valer, porque no dia em que ia entrar em vigor a mudança, é que caducou, né? Então não se contava com isso. São cerca de 3 mil prefeituras que, em vez de 20% sobre folha de servidores, vão pagar 8%. O governo já teve que recuar no PERSE. E Simone Tebet, do Planejamento, já disse que está chegando no limite de se poder buscar reforço de arrecadação. Além desse limite, seria aumento de imposto mesmo, porque o ministro Haddad, a equipe, buscou todas as brechas, o que não era tributado. Fundo exclusivo, eles foram atrás de quem tinha uma situação favorável. Como é que você vê o encaminhamento do ajuste a partir de agora? Deixa eu lhe dizer, Denise, eu acho que o ministro Haddad ele conseguiu, a duras penas, no ano passado, aprovar 9 medidas importantes no Congresso para aumentar a arrecadação. E não é que você está aumentando carga necessariamente, mas você está combatendo uma série de benefícios que vão para setores específicos e tudo mais, e ao fazer isso, você beneficia a economia, porque você reduz a ineficiência. Agora, não vem a arrecadação da noite para o dia. Até no primeiro bimestre, o mercado se surpreendeu, eu mesmo me surpreendi, porque a gente teve um crescimento de quase 10% descontada a inflação da arrecadação total em relação ao mesmo período do ano anterior. É muita coisa. Então, é um ponto para a equipe econômica, especialmente para o ministro, né, da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, com essas bombas fiscais que o Congresso fica aprovando, essa que você comentou dos municípios, aí a coisa preocupa, porque cadê o Tribunal de Contas da União, né? Quando o Executivo faz qualquer coisinha fora da linha, e assim tem que ser mesmo, o TCU vai para cima. Agora, o presidente do Congresso toma uma medida que não tem compensação e vai ter um custo bilionário, e não é de 1 bilhão, nós estamos falando de dezenas de bilhão, né? Sem compensação, e espeta a fatura no Tesouro Nacional, sem mostrar quem paga a conta. E ele fica por isso mesmo? Negociar mais à frente. Essa foi a ideia de se negociar mais à frente, mas você cria uma situação como você criou em relação aos setores, que contam também com essa desoneração da folha. Você cria uma situação difícil de ser revertida depois. Agora, de qualquer forma, o governo conseguiu adiar o que se esperava de mudança da meta. Ela continua a meta em déficit zero deste ano, só que tem a previsão de superávit de 0,5% no ano que vem. E aí a coisa vai continuar muito complicada, porque vai ter que ter mais aumento de arrecadação ou então cortar a despesa para valer. Né? Sem dúvida. Eu acho que o zero desse ano, o Haddad está conseguindo ganhar tempo. Então ele venceu a primeira etapa dessa liturgia do processo orçamentário. É como se fosse uma missa, né? Você tem aquelas etapas todas que vão sendo cumpridas. A primeira foi agora em março, o relatório do orçamento bimestral. Outra em maio. Agora em maio tem mais uma. Então ele venceu essa primeira etapa, conseguiu manter a meta. Talvez ele consiga manter até o final do ano se a arrecadação ajudar e ele conseguir segurar as pressões por gastos, né? Agora, e o ano que vem? Eu acho que ele vai precisar negociar uma flexibilização desse superávit para o ano que vem, porque é praticamente impossível entregar um superávit de 0,5 no ano que vem. Então, vão os anéis embora, mas ficam os dedos. É melhor negociar 2025, reduzir um pouco e deixar mais realista para o ano que vem esse objetivo do esforço fiscal das contas públicas, mas segurar esse ano. Porque o ponto de partida é muito importante. Essa âncora de curto prazo, que substituiu o teto de gastos, com vantagens, a meu ver, apesar das críticas que alguns colegas fazem, mas eu acho que foi com vantagens,
ela precisa ser mantida o máximo que o governo conseguir. É a credibilidade inicial, né, Felipe? É isso. Eu agradeço muito a participação do Felipe Salto, que é economista-chefe da Uauri Rena e ex-secretário da Fazenda aqui do estado de São Paulo. Felipe, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos. Com vocês.